No episódio passado, falamos sobre cartas anônimas que aterrorizaram uma cidade inteira. Mas hoje, vamos mergulhar em um mistério ainda mais estranho, mais profundo e que até hoje desafia as mentes mais brilhantes. Imagine um homem encontrado morto em uma praia, sem qualquer identificação, sem causa aparente e com um código secreto no bolso. Este é o caso do Homem de Somerton, um dos enigmas mais profundos da história criminal. Preparado? Então, vem comigo. Estamos em 1º de dezembro de 1948, na praia de Somerton, na Austrália. Um cenário que deveria ser tranquilo, mas que se tornou palco de um mistério que dura mais de 70 anos. Ali, um homem bem vestido, de terno e gravata, é encontrado morto, encostado em um muro de pedra. Sua posição é curiosa. Ele está com as pernas cruzadas, a cabeça apoiada no muro, como se estivesse apenas tirando um cochilo ao som das ondas. Não há sinais de luta, nenhuma marca de violência, nenhuma pista óbvia do que aconteceu. A polícia chega e a primeira coisa que eles notam é a calma da cena. O homem tem um cigarro apagado apoiado na gola da camisa, como se tivesse caído da boca dele. Ele parece em paz. Mas a autópsia não revela nada. Não há veneno no estômago, não há lesões internas. Os médicos sugerem que pode ter sido um envenenamento raro, impossível de detectar na época, mas é apenas uma teoria. A causa da morte permanece um mistério absoluto. Ele simplesmente parou de viver. E o enigma estava apenas começando. Quem era aquele homem? A polícia inicia a investigação para identificá-lo, mas logo percebe que está diante de um fantasma. O homem não carregava nenhum documento, nenhuma carteira, nada que pudesse dizer seu nome. Todas as etiquetas de suas roupas, da camisa ao terno, haviam sido cuidadosamente cortadas e removidas. Alguém se deu o trabalho de apagar cada traço de sua origem. As impressões digitais dele são coletadas e enviadas para agências de todo o mundo, mas a resposta é sempre a mesma. Não correspondem a ninguém. Era como se ele nunca tivesse existido. A polícia publica fotos do rosto do homem nos jornais, na esperança de que alguém o reconheça. Centenas de pessoas ligam, dão pistas falsas, mas ninguém consegue identificá-lo. Ele se torna conhecido apenas como o Homem de Somerton, um corpo sem nome, um rosto sem história, um enigma em uma praia australiana. A falta de identidade era tão completa que parecia deliberada, como se ele, ou alguém, quisesse que ele desaparecesse para sempre. Dias depois, a investigação ganha um novo rumo. Uma mala marrom é encontrada no Gardevalums, de uma estação de trem próxima. A etiqueta indicava que ela havia sido despachada na manhã anterior à descoberta do corpo. A polícia abre, esperando finalmente encontrar a identidade do homem. Mas o que eles encontram só aprofunda ainda mais o mistério dentro da mala. Havia roupas, mas assim como as que o homem vestia, todas as etiquetas tinham sido arrancadas. Havia também um conjunto de ferramentas estranhas, incluindo uma tesoura com as pontas modificadas, quase como uma ferramenta de stêncil e um rolo de barbante industrial, do tipo que não era vendido ao público. E a pista mais curiosa de todas, um carretel de linha laranja, da marca Barber, um tipo de fio que era usado exclusivamente para reparos em uniformes de oficiais do exército americano. Uma mala cheia de pistas que não levavam a lugar nenhum. Cada item parecia ter um propósito. Mas qual? Era um artesão, um marinheiro ou algo muito mais secreto? A mala, em vez de responder perguntas, criava dezenas de novas, e então o mistério toma um rumo digno de um filme de espionagem. Durante uma análise mais detalhada das roupas do homem, os peritos encontram um pequeno bolso secreto costurado na parte interna da calça. Dentro desse bolso havia um minúsculo pedaço de papel, enrolado com força. Nele estavam escritas apenas 2 palavras em persa: Tamam Shud. O que isso significava? A tradução é poética e sinistra. Tá terminado. Ou fim. A polícia descobre que esse pedaço de papel foi arrancado da última página de um livro raríssimo de poemas persas, O Rubaiyat, de Omar Khayyam.
a frase final do livro. Era uma nota de suicídio, uma mensagem final, um código. A polícia faz um apelo público, pedindo que qualquer pessoa que tivesse uma cópia daquele livro a entregasse para análise. O país inteiro agora estava obcecado com aquelas duas palavras. Tamanchud, o fim de quê? Da vida dele. De uma missão? Semanas se passam, e quando a esperança de encontrar o livro já estava diminuindo, um homem procura a polícia. Ele conta uma história bizarra. No dia em que o corpo foi encontrado, ele e o cunhado estavam em um carro estacionado perto da praia de Somerton. Um livro foi jogado pela janela de outro carro e caiu no banco de trás do veículo deles. Eles não deram importância na hora, mas ao verem o apelo da polícia nos jornais, decidiram verificar o livro. Era uma cópia do Rubaiyat. E quando os peritos o analisaram, confirmaram. A última página havia sido arrancada. Faltava exatamente o pedaço de papel com as palavras Tamanchud. Mas não era só isso. Dentro da contracapa do livro havia mais pistas. Anotações feitas à mão, que pareciam uma mensagem criptografada, uma série de letras embaralhadas e, abaixo do código, um número de telefone. Era como se o homem de Somerton estivesse deixando um rastro de migalhas. Uma última tentativa de comunicar algo que não podia ser dito abertamente. Cada descoberta só tornava o quebra-cabeça mais complexo. O número de telefone encontrado no livro levou a polícia diretamente a uma mulher. Uma enfermeira que vivia perto da praia de Somerton. O nome dela era Jessica Thompson, mas ela preferia ser chamada de Gestin. Quando os detetives a interrogaram, ela negou veementemente conhecer o homem morto. Disse que nunca o tinha visto e não fazia ideia de por que seu número de telefone estaria em um livro ligado a ele. No entanto, ela admitiu que, em 1945, possuía uma cópia do Rubaiyat, que havia dado de presente a um oficial do exército chamado Alfred Vauxhall. Por um momento, a polícia pensou ter resolvido o caso. Talvez o homem morto fosse Alfred Vauxhall, mas eles logo o encontraram, vivo e bem, e com a cópia do livro que Gestin lhe dera, com a página Tamanchud intacta. A pista parecia um beco sem saída, mas os detetives notaram algo estranho no comportamento de Gestin. Quando mostraram a ela um molde de gesso do rosto do homem de Somerton, a reação dela foi imediata e chocante. Ela empalideceu, começou a tremer, parecia prestes a desmaiar, e pediu para nunca mais ser envolvida no caso. Até hoje, ninguém sabe exatamente qual era o vínculo entre eles, mas a reação dela sugeria uma conexão profunda e talvez perigosa. Agora, vamos falar sobre o código. Na contracapa do livro, havia 5 linhas de letras maiúsculas, com a segunda linha riscada. As letras elas não formavam palavras conhecidas e pareciam completamente aleatórias. Criptógrafos do Departamento de Defesa da Austrália, do Polícia Federal Norte-Americana e especialistas de todo o mundo tentaram decifrar a mensagem. Eles acreditavam que poderia ser um tipo de código de substituição ou um código de uso único, comum, na espionagem durante a Guerra Fria, período que estava apenas começando. As teorias eram muitas. Alguns diziam que as letras correspondiam às primeiras letras de palavras de um poema ou texto específico. Outros, que era um código militar, complexo, mas, apesar de todos os esforços, a mensagem jamais foi resolvida. Nenhuma interpretação é conclusiva. O código do homem de Somerton permanece como um dos maiores desafios criptográficos não solucionados da história. O que aquelas letras significavam? Uma fórmula? Nomes? Coordenadas? Era a chave para entender tudo, mas uma chave que ninguém jamais conseguiu girar. O tempo passou. Décadas se transformaram em mais de 70 anos. O corpo do homem de Somerton foi enterrado com uma lápide que dizia apenas: "Aqui jaz o homem desconhecido". O caso esfriou, virou lenda, mas a tecnologia não parou de avançar. Em 2022, pesquisadores conseguiram o que parecia impossível. Usando fios de cabelo presos no molde de gesso do rosto do homem, eles conseguiram extrair DNA e, através de uma complexa pesquisa genealógica, chegaram a um possível nome:
Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne, Austrália. O mundo pensou, finalmente, o mistério acabou. Mas a verdade é que a identificação só tornou o caso ainda mais bizarro. Carl Webb tinha uma família, era casado, mas desapareceu em 1947. Por que ele desapareceu? Por que mudou sua identidade? Por que foi para Somerton? E, o mais importante, o que o engenheiro elétrico estava fazendo com códigos de espionagem, fios militares e uma identidade completamente apagada? A descoberta do nome não explicou nada. Apenas substituiu um homem sem nome por um homem com um nome e 1 milhão de novas perguntas. O caso do Homem de Somerton, ou Carl Webb, deixou um rastro de perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Ele foi um espião soviético-americano durante o início da Guerra Fria e sua morte foi o resultado de uma missão que deu errado? Teria sido um suicídio planejado de forma tão meticulosa para que ninguém jamais descobrisse sua verdadeira história? Ou foi um assassinato perfeito, cometido com um veneno indetectável, por um inimigo desconhecido? A mulher, Justine, seria sua amante, sua cúmplice, ou a pessoa que o traiu? E o código seria a chave para tudo isso? Ou apenas rabiscos sem sentido? A história de Carl Webb é uma narrativa que parece ter sido deliberadamente apagada. Uma história que talvez nunca devesse ter sido descoberta. E você? Qual é a sua teoria? Depois de ouvir todos esses detalhes, você acredita que o Homem de Somerton era realmente um espião apanhado no jogo perigoso da Guerra Fria? Ou acha que estamos diante de um caso pessoal, uma tragédia amorosa ou um mistério muito mais complexo do que imaginamos? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio do Detetive Digital. Até lá!